Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no programa Fé e Medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre hipotireoidismo. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Nájila Zambelli. Ela é médica endocrinologista, aceitou nosso convite para falar tudo sobre hipotireoidismo. Mas não é só isso, porque teremos aquele quadro maravilhoso Dicas de Saúde, o nosso momento musical e, é claro, aquele espaço sagrado, eu digo sagrado, porque é o nosso momento de oração, onde eu quero rezar por você, com você, por todas as suas intenções, principalmente pela sua saúde. A nossa produção preparou uma matéria sobre hipotireoidismo. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Nájila sobre esta realidade. Vamos à matéria. A glândula da tireoide é um órgão do sistema endócrino. Ela regula a função de órgãos como coração, cérebro, fígado e rins. E é responsável pela produção de dois hormônios, o T3 e o T4, que controlam como cada célula do corpo gasta energia, o chamado metabolismo. O hipotireoidismo ocorre quando a glândula da tireoide não produz esses hormônios suficientes para a necessidade do organismo. O hipotireoidismo é mais comum entre as mulheres, mas pode atingir pessoas de ambos os sexos e em todas as idades. Estima-se que 10% das mulheres adultas sofram com a doença. No programa Saúde e Fé dessa semana, a endocrinologista Nájila Zambelli é que vai tirar todas as suas dúvidas. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Nájila Zambelli, médica endocrinologista, que aceitou nosso convite para falar justamente isso que você já estava esperando, hipotireoidismo. Doutora, é uma honra recebê-la. Eu tenho certeza que quem está em casa está aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Seja muito bem-vindo, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito o convite, Frei Rinaldo. Ô, doutora Nájila, aliás, vamos explicar. Nájila Zambelli, tem dois nomes aí, vamos explicar para quem está em casa a origem. Nájila... Origem libanesa. E Zambelli? Italiana. Doutora, antes de falar de hipotireoidismo, que é uma das complicações da tireoide, o que é a nossa tireoide, qual é a função da nossa tireoide, onde ela se localiza e por que ela é tão importante assim, doutora? Então, primeiro, ela é importantíssima, né? É uma glândula pequenininha que se localiza nessa região aqui do pescoço e ela é uma fábrica de hormônio. Do mesmo jeito que um carro ele precisa de um combustível, nós só funcionamos quando temos hormônio da tireoide. E essa glândula ela vai produzir dois hormônios principalmente, o chamado T3 e o chamado T4. E esses hormônios eles vão atingir, vão fornecer, eles vão atuar na atividade celular, aumentando esse metabolismo, acelerando esse metabolismo de todos os órgãos. Ô, doutora, ela está aqui no pescoço, então. Exato. Então, a gente pode tocar nessa glândula, se, de repente, quando as pessoas se brincam de esganar o outro, amassar ou apertar o pescoço, eu posso prejudicá-la também, doutora? Ela é bem superficial, ela fica exatamente nessa região e a gente pode tocá-la. Normalmente, quando se vai a uma consulta médica, o médico ele vai tocar para ver se a tireoide está aumentada, se tem alguma nodulação, se apresenta alguma deformidade de anatomia. Mas quando a gente quer saber dos hormônios, precisamos dosá-los através do exame de sangue. É o exame de sangue que vai dizer a quantidade, se ela está bem. A função dela é uma espécie de um nível, doutora, assim, de todo o nosso metabolismo, passa pela tireoide? Sim, ela produz esses hormônios que são usados tanto na função seja renal, seja cardíaca, neurológica, todos os órgãos precisam, para a sua atividade celular, desses hormônios produzidos pela tireoide. Então, apesar dela ser bem pequenininha, vamos dizer que ela, metade do tamanho de um copinho de café, ela é importantíssima. Doutora, para a gente visualizar, assim, ela tem aquele formatozinho de borboleta, assim? Exato, ela tem um formato normal de borboleta, bem aqui na parte anterior do pescoço. E às vezes, quando ela tem alguma normalidade, ela pode crescer. Muitas pessoas já devem ter visto o que a gente chama de bostas, tireoides aumentadas. Ah, aquela saliência que alguns têm nessa região,
é chamado bócio. É chamado bócio. O crescimento, uma tireoide aumentada, nós chamamos de bócio. Ô, doutora, a gente tem os dois nomes. Hiper é quando tem algo de muito, hipo é quando tem de menos, ou seja, então qual é a diferença? O que é de mais, o que é de menos? Para a gente entender o nome, hiper e hipotireoidismo. Então, como eu disse, a tireoide é uma fábrica e ela produz esses hormônios. Quando os hormônios têm uma produção diminuída, então está faltando hormônio, eles chamam de uma tireoide preguiçosa, eu tenho o hipotireoidismo. Ao contrário disso, se eu tenho um aumento da produção hormonal, eu chamo de hipertireoidismo. Nesse caso, vou ter um excesso de hormônios circulantes. Hiper é quando tem a fábrica está preguiçosa, como você falou. Hipo, a fábrica preguiçosa. E hiper, quando ela está acelerada, produzindo mais Uma hormônio do que superprodução, né? deveria. Agora, ô, doutor, o que acontece, né? O assunto de hoje é hipo, ou seja, essa fábrica preguiçosa, assim. Agora, o que acontece, assim, quando faz um exame de sangue, todo hemograma vai acusar ou é um exame específico, doutor? A gente tem que pedir exatamente o hormônio da tireoide. Nós pedimos TSH, T4, T4 livre, T3, de acordo com a orientação e com a consulta médica que vai pedir ele para avaliar. Então, são exames específicos hormonais para avaliar a função tiroidiana. Agora, doutora, assim, quais são os sintomas, se é que a gente pode falar isso, assim, quais são os sintomas que a tireoide não está bem, ou seja, que está acontecendo um hipotireoidismo? Quais são os sintomas que essa fábrica tão fundamental e importante que a gente tem, ela começa assim a ficar preguiçosa? Sim. Então, como eu disse, o hipotireoidismo eu tenho menos hormônio e esse hormônio ele age na atividade celular. Se eu tenho menos, ela começa a ficar todo desacelerado. Então, as pessoas começam com sintomas bem discretos, porque o hipo ele vai se desenvolver ao longo dos anos. Às vezes tem pessoas que ficam anos sem diagnóstico. Então, ela começa queixando-se de cansaço, uma fadiga. Aí ele pode se relacionar, eu acho que eu estou trabalhando demais, meu dia está estressante. A partir daí vem uma sonolência, dificuldade de memória, os pensamentos começam a ficar um pouco lentificados. E com a evolução do quadro, sem diagnóstico e sem tratamento adequado, isso pode levar a uma pele extremamente ressecada, elas começam a sentir muito frio. A voz começa a ficar lenta também, as pessoas falam bem lentamente, a voz fica rouca. Em alguns casos começa a inchar o rosto, tem algumas, embaixo aqui do olho começa a ter aquelas bolsinhas maiores inchadas, as mãos ficam inchadas, eu posso evoluir para falta de ar, o intestino ele pode prender. No caso das mulheres, alterações menstruais, os ciclos menstruais ficam irregulares, tem-se dificuldade de engravidar, então são vários sintomas pegando todos os órgãos, né? Desde a parte neurológica, a parte cardiológica, respiratória, memória, as pessoas ficam realmente com dificuldade, né? O pensamento fica muito lento. Nossa, doutor, deu para perceber que a importância que tem a nossa tireoide, né? A importância porque ela está relacionada, ela vai agir, ela vai condicionar, ou seja, o bem-estar e o ritmo, né? De praticamente todos os órgãos, doutora. Assim, ela vai colocar no nível de trabalho todos os órgãos. Se ela não está bem, todos os outros começam a ser afetados. O senhor falou muito bem. Ela vai ditar o ritmo de todos os órgãos, desse funcionamento e do dia a dia, né? Nós precisamos estar bem. Então, quando falta o hormônio, fica desacelerado, a pessoa fica devagar em todas as suas atividades. O que acontece lá na frente, doutora? Assim, uma pessoa que sente todos esses quadros, de repente, ela descreve esse quadro, pode ser confundido como outro tipo de doença, a pessoa está ficando deprimida, ou a pessoa está ficando, vai tomar remédio, vai tomar vitamina, etc. Não sabe que é da tireoide. Essa evolução vai levar aonde? A perda total da tireoide? A pessoa pode morrer com essa situação, doutora? Sim, casos extremos, né? Hoje nós não temos tantos casos extremos pelo acesso que a gente tem aos exames e à saúde. Mas antigamente os casos não tratados podiam chegar até o coma. Então não se tinha o hormônio e isso chamava-se coma mixedematoso. Então a função neurológica ela ia diminuindo a tal ponto porque por algum motivo, até uma infecção desencadeava um coma mixedematoso. Hoje, raramente isso vai acontecer pelo acesso à saúde. Mas uma coisa importante também é a depressão. O hipotireoidismo ele pode levar a alteração de humor, a quadros depressivos e ser tratado de uma forma inadequada.
Ô, doutora Nájila, agora, ok, a gente entendeu que essa fábrica, a tireoide é uma fábrica que vai regular todo o nosso metabolismo, etc., vai deixar esse biorritmo funcionando bem. Agora, se não está funcionando bem, é alguma coisa que é o meu estilo de vida, é a minha alimentação, é a minha genética, por que que isso está descompensado, doutora? Então, primeira coisa, a gente não tem como fazer a prevenção. O que que eu posso fazer para evitar o hipotiroidismo? Isso, infelizmente, não existe. Por quê? A principal causa é uma doença que chama tireoidite de Hashimoto. É uma inflamação e é uma doença autoimune. Isso quer dizer que o próprio organismo faz anticorpos que vão alterar a função da tireoide. Então, eu mesmo produzo um anticorpo contra a minha tireoide. Então, esse é o mais frequente, tem um padrão familiar e se dosa esses anticorpos no sangue para ver essa predisposição. Em alguns casos, se a pessoa receber alguma radiação em nível de pescoço, ela pode desenvolver o hipotiroidismo lá na frente. Importante também o uso de algumas medicações, alguns antiarrítmicos usados para arritmia cardíaca, como a miodarona, pode também levar ao hipotiroidismo. Carbonato de lítio, alguns remédios chamados metimazol ou propiltiuracil também vão incidir nesse ponto. Ou seja, isso ela está dizendo assim, citou alguns nomes de alguns medicamentos. Claro que todos esses medicamentos devem ser prescritos pelo médico, nada da automedicação, porque você viu, não faz mal aqui, é bom para isso, para o meu coraçãozinho está isso aqui. Pode ser que, tomando por conta própria, pode incidir também na tireoide, aí pode descompensar de vez a sua vida, o seu ritmo, enfim, o seu bem-estar. Agora, doutora, a senhora falou assim que às vezes uma radiação, enfim, muitas pessoas têm que fazer um raio-x, têm que fazer isso, aquilo. Qual é a quantidade, né? O assunto hoje não é raio-x, mas assim, para evitar, ou seja, todo raio-x que você faz emite radiação, hoje a tecnologia está tão avançada que protege bem o nosso corpo? Não, hoje tem uma proteção, eles fazem raio-x, tem a proteção, eles colocam uma proteção para a tireoide, não é esse tipo de raio-x. Por exemplo, quando teve aqueles acidentes lá no Japão, com grande quantidade de radiação, isso aí vai impactar na tireoide de uma forma bastante grande. Ou alguns tratamentos bem mais pesados com radiação, não um raio-x simples. Agora, doutora, hipotireoidismo, hipertireoidismo, mas essa tireoide, ela também pode ficar doente. Esse hipo, né, mais ou menos, é uma descompensação ali, que não se sabe a causa, enfim, etc. Pode ser genético, pode ser... Agora, essa tireoide também pode ficar doente, eu posso ter uma inflamação na tireoide, eu posso ter, assim, de repente, uma tireoidite, eu posso ter um câncer na tireoide, doutora? Sim, a tireoide tem várias alterações, né? O que mais preocupa são os nódulos. Então, as pessoas, quando têm um diagnóstico de nódulos, ficam bastante preocupadas com a hipótese de ser um câncer, né? Mas lembrar, metade da população tem nódulo na tireoide, então é muito comum. E desses nódulos, mais de 90% são benignos. E mesmo os nódulos que são malignos, eles são curáveis. Então, tem uma evolução lenta, são nódulos que podem ser acompanhados e a maioria deles, se malignos, são submetidos à cirurgia, que nós chamamos de tireoidectomia, e na maioria dos casos, os pacientes eles têm a cura. Doutora, a gente vai falar sobre isso, voltar sobre o assunto do câncer, enfim. Agora, tendo uma inflamação, tendo uma complicação, a gente ouve falar também assim, eu tenho problema de tireoide, então eu estou engordando demais, eu estou inchando demais. É engordando ou inchando, como é que é? Há essa descompensação também no próprio metabolismo de assimilar as vitaminas, proteínas, doutora? Então, em questão do peso, a tireoide ela leva muita culpa, né? Mais do que deveria. Então, as pessoas às vezes ganham 20, 30 quilos e se tem algum problema da tireoide, a tireoide é a culpada. E, na verdade, não é isso que acontece. Tem uma retenção de líquido, né, que a gente chama de edema, e eu posso dizer que em torno de 4 quilos pode ser culpa da tireoide, o restante não. O resto já é estilo de vida. Estilo de vida, sem dúvida alguma, predisposição genética ou alguma outra alteração hormonal também. Doutora, quando a gente fala assim de iodo, eu acho que a tireoide produz iodo, né? É isso, doutora? Então, a gente precisa do iodo, na verdade. Ela que produz ou não? Não, a gente precisa do iodo para a formação dos hormônios. Então, por que o sal é iodado? Exatamente para levar o iodo e evitar o que antigamente tinha, as alterações da tireoide, por falta de iodo da população. Por isso que nós temos o sal iodado. Isso consegue levar iodo para toda a população.
Ô doutor, eu estou visualizando aqui que a tireoide é uma borboleta, etc, né? Sendo os dois lados da asa, né? Os dois lados que a gente tem. Eu posso ter complicação num dos lados, doutora? Claro. E não ter no outro? Sem dúvida alguma. No caso da anatomia, então a gente fala dos nódulos, eu posso ter o nódulo de um lado ou o crescimento de um lobo, o lobo direito e o lobo esquerdo, o lado direito e o lado esquerdo. Então eu posso ter um crescimento maior de um lado do que do outro, aparecimento de nódulos também unilaterais, isso é bem possível. Ô doutor, quando a gente de repente assim está resfriado, está gripado, a gente está tossindo, doutor, o fato de tossir, de forçar, eu também estou, em certo sentido, prejudicando a minha tireoide ou nada a ver? Não, em nenhum momento. Pode tossir, não tem nenhum problema. O fato também, doutora, se eu estou pensando assim, ó, pessoas que gostam de tomar, né, bebida alcoólica, né, o álcool e o cigarro, o fato de passar por ele, porque não se trata do nosso, né, tudo entra pela boca, etc., prejudica também a tireoide, doutora? Então, o alcoolismo e o tabagismo, diretamente, eles não vão prejudicar a tireoide. Lógico que os dois são, né, desaconselhados, mas ele não vai ter uma implicação direta. O que pode ter uma implicação direta, ou é mais interno, doutora? Olha, como eu disse, o hipotireoidismo, a maior causa é essa inflamação ocasionada pelos esses anticorpos. Então, a pessoa já nasce com uma predisposição. Então, quem tem os anticorpos já no sangue, dosados, presentes, não necessariamente eles vão ter o hipotireoidismo. Mas aquilo é uma marquinha no sangue dizendo, vamos olhar com mais cuidado. Porque em algum momento, essa disfunção ela pode aparecer. Gente, quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo hoje aqui no Saúde e Fé com a doutora Nájila. Eu vou ter que chamar um intervalo na sequência, aí vamos entrar em assuntos mais delicados, enfim, um câncer. Muitas pessoas teve que retirar a tireoide. E daí? Se é esse hormônio regulador, o que vai fazer? Vai viver sem essa tireoide? Pode-se viver sem ela? Tudo isso e muito mais nós vamos aprender no próximo bloco aqui no Saúde e Fé. Mas antes, é claro, uma dica muito especial só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.